Agora, houve uma opção de nos afastarmos dele, mas ele não desiste de nós. Ele nos deu essa liberdade de até rejeitá-lo. Não é? Agora, o que eu estava falando, que eu acabei falando outras coisas e não concluí. Eu levei uns 20 anos, quase 20 anos, mais de 15 com certeza, para responder uma pergunta. Se eu achava que eu estava salvo ou não. Salvação, não no conceito evangélico da palavra, no conceito cristão, no conceito... nesse sentido que nós conhecemos, porque talvez outras religiões não conheçam bem essa definição da palavra salvação. Né? Eu levei pelo menos uns 15, 17 anos para conseguir responder essa pergunta. E por que eu demorei? Porque eu me achava, quando eu via alguém bater no peito e dizer, eu estou salvo. Eu olhava essa manifestação e eu achava altamente arrogante. Eu pensava, como é que esse cara aí tem a prepotência de falar que ele está salvo? Ele pensa que é para dizer, para ele afirmar que ele está salvo. Aquilo me intrigava e eu não me achava justo o suficiente, ou merecedor o suficiente, ou correto o suficiente para me sentir salvo. Porque eu achava que afirmar que eu estou salvo era arrogância. E um dia, eu nas minhas orações e pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus revelação da verdade, do conhecimento, Ele me revelou essa verdade. E aí eu entendi que o arrogante era eu. Porque, na verdade, eu estava querendo colocar a salvação em mim. Porque se eu não me acho digno, se eu não me acho puro, o suficiente, então sou eu que estou me salvando. Então o arrogante era eu. Então hoje eu bato no peito e digo, eu estou salvo. Por quê? Aí, mas eu digo, por quê? Eu posso responder essa pergunta? Buscar a razão da vossa fé. Não devo. Procuro. Vou conseguir todas? Lógico que não. Mas como saber qual conseguir e qual não conseguir? Só buscando. E eu consegui essa resposta para mim. Se ela serve para mais alguém, eu não sei. É uma coisa que eu vou abordar depois, esse negócio de responder para si. Por que hoje eu bato no peito e digo que eu estou salvo? Primeiro que eu entendi que a salvação não depende de mim. Então não tem a ver com quanto eu sou bonzinho, quanto eu sou certinho, quanto eu sou melhor do que alguém ou pior. Não tem a ver com isso. Então eu cheguei à conclusão seguinte. Eu estou salvo porque, primeiro, Deus quer. Deus quer me salvar. Segundo, Ele pode. Ele tem o poder de me salvar. E quando eu falo pode, uma vez até conversando com um amigo, ficou uma lacuna, então eu vou comentar aqui. Jesus, Deus vindo aqui, na figura de Jesus, encarnando, sendo homem, 100% Deus, é um poder de Deus. Faz parte, quando eu falo Deus pode, estou incluindo Jesus, tá? Porque sem Jesus é impossível. Né? Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ok, então, quando eu falo ele pode porque ele colocou, ele veio aqui para nos possibilitar. Então, ele quer, ele pode e eu quero. É só isso que precisa. Só preciso querer. E agora, só para concluir. Por que eu... Agora, eu tenho certeza que eu quero? Eu preciso ter certeza se eu quero. Como é que eu sei se eu quero ou não? Eu preciso conhecer a Deus. Conhecer o seu reino. E saber se o que ele diz que ele é e como é o reino dele, se me agrada. Saber, eu vou até dizer uma coisa que parece, sei lá, idiota, mas vamos lá. Saber que o bom é bom. Parece idiotice falar isso, mas não é. Óbvio, mas não é. Porque tem gente que acha bom coisas que não são boas. Então, quando Deus se revelou, né, tem a revelação geral de Deus, que é a natureza, e tem a revelação específica dele, que é a sua palavra, a Bíblia Sagrada.
quando ele ali especificamente se revela a nós, ao que ele se aprove nos revelar dele e do seu reino, eu preciso examinar isso. E quando eu comecei a examinar Deus e o seu reino, eu literalmente me apaixonei. Porque Deus é uma figura, desculpa até se essa palavra não consegue abranger toda a magnitude de Deus, mas é uma figura apaixonante. Deus é de uma atração, é de uma coisa tão deliciosa, tão... por exemplo, eu vi uma vez oh meu Deus, esqueci o nome dele agora. Bom, ele falou o seguinte, ele falou que ele sonha quando ele morrer, quando ele passar aqui dessa terra, é poder chegar diante de Deus e dar um bom abraço nele. Porque isso deve ser maravilhoso. Você poder ser recebido por Deus. Nós vamos ser recebidos, vamos ser chamados de filhos, né? Pois e vamos dizer assim, olha, entra para o gozo do teu Senhor. Eu trocaria apenas uma palavra do que tu colocaste, né? Sim. Tu falaste, ele quer, ele pode e eu quero. Eu trocaria aceito. por eu aceito. Isso, perfeito. Porque eu quero tem a ver com a minha motivação, Isso. mas ele fez tudo. Isso. Né? Ele quis, né? ele quis, ele operou na pessoa de Jesus e ele opera em nós, trazendo o dom da fé e a manifestação. Nós aceitamos por causa dessa realidade e quando nós percebemos a graça de Deus.